Então, sextou, né, meus amores? E se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. Se você tem alguma dúvida ou o caso do menino Carlinhos te deixa com a pulga atrás da orelha até hoje, nós vamos tentar desvendar esse mistério aí através da espiritualidade e das cartas. Vamos ver aí se a espiritualidade tem alguma coisa para nos dizer em relação a esse caso que esteja em oculto ou que de alguma forma a gente possa conversar sobre esse caso. Mas antes de tudo, como eu sempre peço para vocês, já vou pedindo para vocês deixarem um like logo agora no início do vídeo, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Ativa o sininho de notificação, porque aí você vai estar por dentro das novidades quando eu postar vídeo novo aqui. Que aí o YouTube te avisa. Se ele não te avisar, eu te aviso. Então é importante que você me siga nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui na tela para vocês. E no link aqui na descrição também. Lá você vai encontrar o meu site, se você tiver interesse em consultas particulares. Lembrando que pergunta gratuita eu só respondo na live, tá? Por isso que eu peço para vocês seguirem minhas redes sociais, que eu faço live por lá, porque muitas pessoas me mandam mensagem no WhatsApp pedindo para eu responder pergunta gratuitamente e eu não respondo. Mas vamos logo começar esse vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Para quem não sabe como funciona, eu conto um pouquinho a história para vocês e depois a gente vai ver nas cartas as respostas aí, as coisas que ficam faltando aí para encaixar as pecinhas e a gente conseguir entender um pouquinho mais através da espiritualidade. O menino Carlinhos morava no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, com a sua família, né, seus pais e seus irmãos. O Carlinhos tinha então aí 6 irmãos. E tudo aconteceu na noite do dia 2 de agosto de 1973, enquanto a mãe das crianças estava com os 5 filhos mais velhos assistindo televisão, né? Eles estavam assistindo novela. Maria da Conceição, que se chamava, né, a mãe dele, estava em casa com os filhos Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João e Carlinhos. Então eles estavam ali assistindo novela, né, a mãe e os 5 filhos, quando de repente a luz da casa deles é cortada, né, e a casa fica assim numa completa escuridão. Então foi nesse momento que o sequestrador, descrito como um homem negro, vestindo uma blusa vermelha e cabelo estilo Black Power, ele invadiu a casa, ele estava armado e ele pediu a criança mais nova que estava na casa, né, que no caso seria o Carlinhos. Ele trancou o restante dos irmãos e a mãe no cômodo da casa e fugiu com o Carlinhos. O pai, que estava fazendo uma entrega em Copacabana, chegou em casa pouco tempo depois com os outros filhos, né, do casal. O sequestrador deixou um bilhete ao sair, no qual ele avisava que a criança estava em seu poder e que só seria devolvida após o pagamento do resgate, né? Que ele havia pedido 100 mil cruzeiros. E instruiu a família que o dinheiro, juntamente com o bilhete, deveria ser deixado dentro de uma bolsa em um ponto específico do cruzamento de 2 ruas da capital fluminense, no dia 4 de agosto, às 2 horas. A nota também dizia que se a família tentasse qualquer reação, a vítima seria liquidada. Então, apesar de terem o próprio negócio, né, os pais do Carlinho, eles não tinham dinheiro para poder pagar o resgate, só que a sociedade se comoveu muito com o caso e eles fizeram bastante doação para que o valor fosse conseguido, né, para pagar o resgate do Carlinho. As investigações levaram a diversos suspeitos, entre eles os diretores de uma clínica que ficava ao lado da casa da família, que eles tinham bastante interesse em comprar a casa deles. Um médico teria até oferecido 60 mil cruzeiros pelo imóvel. E os policiais seguiram essa ideia de que o sequestro poderia ser uma artimanha ali para pressionar os pais do garoto. Eles chegaram a prender o marceneiro dessa clínica, achando que ele tivesse sido contratado, né, para o rapto da criança. Porém, por falta de provas, ele foi solto. Um fato curioso é que a família tinha 3 cães na casa e nenhum deles parece ter reagido ali à ação da pessoa que levou o Carlinhos, né? O que levou a acreditar que poderia ser alguém ali conhecido, já tinha o costume de frequentar a casa
ou que pudesse ter sido algo até armado, né? Várias possibilidades foram levantadas sobre esse caso, além de que a porta da residência parecia não ter sido forçada, reforçou ainda mais essa hipótese. Obviamente, né, como na maioria dos casos, os pais entraram como suspeito. O pai, porque dizia que ele estava tendo um caso aí com uma secretária, eu não sei aonde que isso entra, né, na questão dele raptar o próprio filho. Uma das coisas também é que a mãe sempre parecia sorridente ali na frente da imprensa, acenando para as câmeras, o que também levantou suspeita, né, que não é uma atitude normal de uma pessoa que está ali preocupada com o filho, ou tensa, né, gente, porque assim, não é o momento para isso, mas cada um reage de uma forma, né, mas foi uma coisa que levantou suspeita. Então, cerca de 6 meses depois do sumiço do menino, um homem chamado Adilson se apresentou à polícia dizendo que ele tinha sido pago pelo pai do menino e assumiu a autoria do crime. O pai dele chegou até a ser preso, mas ele conseguiu sair através de um habeas corpus. Mais tarde, os investigadores descobriram que a confissão do Adilson não era verdadeira e, com a falta de provas, o caso foi encerrado. E com tudo isso, né, toda essa repercussão, toda a confusão que foi criada, diversos boatos, enfim, né, o casal acabou se separando e não se sabe até hoje o que realmente aconteceu, né? Como eu falei para vocês, diversos suspeitos aí tiveram, vários boatos do que realmente poderia ter acontecido com ele. O envolvimento do pai jamais foi confirmado pela polícia. Ele acabou se casando novamente e vive com a atual mulher no Rio de Janeiro. A mãe vive com a filha mais velha numa kitnet e já recebeu visitas de vários homens dizendo ser o Carlinhos. Contudo, né, eles fazem o exame de DNA e nenhum deles foi confirmado de que realmente era ele. Eles vivem com dificuldade financeira até hoje e ninguém sabe como o dinheiro do resgate foi utilizado. Após mais de 40 anos, aí esse caso ainda é um mistério. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele, se ele continua vivo aí. O caso ainda permanece um mistério, né? Pra dizer a verdade, eu tenho até medo, gente, porque vamos botar aí a maioria dos casos aí de crianças que eu tiro pra vocês é ligado a aquele esquema, né, que a gente sabe que eles levam as crianças aí para ganhar dinheiro com elas. Porém, com esse menino tem muitas possibilidades, né? Existem várias opções aí do que realmente pode ter acontecido com ele. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que a espiritualidade pode nos dizer em relação a esse caso. Vou fazer uma tiragem aqui, uma geral, para saber o que realmente aconteceu com esse menino nesse dia, tá bom? Tá muito claro, tá? O jogo me diz aqui que foi, sim, alguém que esse garoto confiava muito, tá? É muito triste. A maior das traições é quando vem de quem a gente ama, né? Isso aqui tá muito claro, tá bom? Esse menino foi levado por alguém aí que ele confiava, foi traído por alguém que ele confiava, que ele amava, tá? Uma pessoa aí que, apesar de ter a vida boa, queria mais, tá? Não estava satisfeito com o que tinha, queria mudar, sim, aí a sua vida, resolver os seus problemas, não estava aí tão feliz quanto ela acha que merecia, tá bom? Então, essa criança foi levada, tá? Resolveram aí por pegar essa criança para conseguir realmente esse dinheiro, tá? Não foi uma coisa aleatória, porém chegou um período aí, um momento que eles já não sabiam mais o que fazer.
eu vejo eles tendo que tomar decisões que talvez eles não queriam, tá? Não eram os planos acontecer tudo o que aconteceu, tá bom? Eu vejo aí algo saindo do curso do que eles tinham planejado. Muito provavelmente a intenção era sim pegar o menino e devolvê-lo, tá? Assim que recebessem o dinheiro, porém as coisas saíram do curso. Enfim, não conseguiram o que estava nos planos, tá? Eu vejo aí alguma coisa dando errado no plano deles e eles tendo que mudar completamente o curso da situação. Algo inesperado aí acontecendo, tá bom? Gente, vocês sabem que é complicado pra mim aqui dar nomes, tá? Mas eu espero que vocês entendam, tenho certeza que vocês entendem sim, tá? Vejo que muito provavelmente vindo da família, tá bom? Da família. Eles estavam passando muita dificuldade aí, realmente um período complicado. Não eram todos que estavam envolvidos, tá? Mas eu tenho certeza que vocês sabem muito bem de onde veio. Vejo que foi alguém que ele confiava muito, se não do ciclo familiar dele, alguém que frequentava ali a casa dele, tá bom? Muito forte isso. Alguém estava realmente passando por algumas dificuldades e queria pôr um fim nessa situação. Achou que poderia armar um plano aí brilhante, que tudo fosse dar certo, mas, enfim, como eu disse, né, não deu. Alguém que tinha, sim, seus meios de sobreviver, de ganhar dinheiro, porém, achava que a vida era muito difícil, que tinha um jeito mais fácil de conseguir as coisas e queria mudar a sua vida, mudar a situação. Alguém que reclamava muito da vida aí, que as coisas vinham com muito sacrifício e queria mudar isso, tá? Ela me diz que muito provavelmente esse garoto não está mais entre nós. Nas outras cartinhas que eu vi, eles tomaram uma atitude que eles não queriam ter tomado, tá? Vejo sim que a intenção não era pôr um fim na vida do menino, porém eles tiveram que fazer isso. Senão ia dar muito ruim. Muito mais do que deu, né? Então eu vejo aí que muito provavelmente esse menino não está mais entre nós, mas eu vou confirmar, tá bom? Mais uma vez aí confirmando, justamente para conseguir o dinheiro, tá? Única e exclusivamente para isso, não para machucar a criança. Assim que eles conseguissem, a criança seria libertada, sim. A ideia era essa, o plano inicial era esse, mas não foi o que aconteceu. Vou perguntar aqui agora se ele está vivo, tá bom? Vamos ver aqui se ele ainda tem vida. Infelizmente, eu não vejo, tá? Que esse menino tem vida. Porém, me surgiu uma figura feminina aqui, tá? Tô vendo aqui que no meio disso tudo tem uma mulher, tá bom? Uma mulher aí que alguém... Presta atenção. Alguém tinha um caso, tá? Amante de alguém aí envolvida nessa história toda. Muito provavelmente foi ela que fez pressão para acabarem com a vida do menino. Se não foi ela que deu a ideia, enfim, tá? Me dizendo muito forte isso. Não é uma pessoa só, porém eu realmente estou vendo que essa mulher que foi o pivô de toda a situação, tá? Essa mulher com quem essa pessoa tinha um caso. Infelizmente eu não tô vendo uma coisa boa em relação
Esse menino realmente não vejo que tem grande chance dele ter vida ainda. Muito provavelmente ele já não está mais entre nós, tá? Me saiu muito forte aqui. E me diz que ainda esse caso vai sim aparecer alguma coisa aí futuramente que vai ajudar, ou até alguém finalmente pagando pelo crime, tá bom? Os investigadores, eles chegaram muito perto, tá? Muito perto de desvendar esse crime. Perto demais de achar uma solução para esse crime. Só faltou provas técnicas, tá? Uma das teorias que eu citei para vocês lá atrás realmente era verdadeira. Justamente isso que aconteceu, a família realmente estava passando muita dificuldade por conta dessa situação. Vejo que essa mulher muito provavelmente sabia que ela estava sendo traída, tá bom? E mais uma vez aí mostrando que quem fez isso com essa criança não fez sozinho, tá? Pra conseguir dinheiro com ela, e acabou tendo que pôr um fim na vida dessa criança. Porque os planos não foram como eles imaginavam e poderia ter dado muito ruim. Não digo que foi o homem, porque quando eu perguntei se essa criança tinha vida, me apareceu a figura da mulher. Então, muito provavelmente, a mulher, ela tomou essa decisão, ou sozinha, de acabar com a vida dessa criança, ou foi ela que deu a ideia, tá bom? Porque sabia que eles teriam muitos problemas. Essa pessoa, ela não agiu sozinha, tá? Foi realmente um plano aí mirabolante para conseguir dinheiro em cima da criança e do povo. Porém, com a repercussão que deu, assim como muitos casos que a gente vê aí, que a pessoa tem que tomar a atitude de pôr um fim na vida da criança porque o plano não deu certo. E aí a criança que paga, né? Foi tudo muito planejado e estudado. Esse homem arrumou uma pessoa aí de confiança dele pra estar fazendo isso. Realmente ele estava tendo um caso e essa mulher muito provavelmente sabia. Vejo que a polícia chegou muito perto. A polícia muito provavelmente já sabe o que realmente aconteceu, mas não tem provas, tá? Aí é que tá a situação toda. É muito difícil por causa, né, da justiça. Não tem como prender alguém sem prova. Sem corpo não há crime. Então a situação é bem complicada por isso. Eu vejo que quase com certeza absoluta eles sabem o que aconteceu, sim, porém falta prova para realmente acusar. É isso que dificulta muito a situação. E muito provavelmente o dinheiro vai impedir alguém aí de pagar pelo crime. Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu digo, eu não posso ser totalmente explícita aqui. Todo mundo fala, Jéssica, sempre tem um engraçadinho, né? Por que você não revela onde está o corpo para ajudar a família? Ou por que você não diz exatamente quem foi? Eu entendo e eu perdoo esse povo pela ignorância, né? No sentido da falta de conhecimento. Mas apenas tenho certeza que se eu pudesse, se me fosse autorizado saber desse tipo de informação, eu seria a primeira a ir na polícia e dizer, tá bom? Então, tem coisa e tem limite até onde a gente pode ir, tá? A gente traz aqui um pequeno esclarecimento, porque num todo é um pouco difícil da gente conseguir ajudar, mas a gente faz o que a gente pode em relação à nossa missão,
de ajudar o próximo, esclarecer um pouco através da espiritualidade. Então eu vou ficando por aqui, mas a gente continua nos comentários. Me diz aí a sua opinião sobre esse caso, o que você acha que realmente aconteceu, se você já tinha ouvido falar, né, nesse caso que há muito tempo ainda é um mistério, né, no Brasil. Me conta um pouquinho aí do que você acha e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.